Muito bom dia a todos, diretamente de Homens que Oram, mais um salmo, salmo de número 62, Manaus, 5:22. Quase rimou, né? Então vamos lá. Salmo 62. Esperança somente em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensa em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, a minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Pai eterno, todo-poderoso Deus, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, pelas tuas instruções, Senhor, pela tua verdade. Eis aqui, Senhor, as veredas por onde queremos caminhar, Pai, por onde queremos firmar nossos pés, Senhor, no teu amor e na tua justiça. Adentre em nossas mentes, em nossos corações e nos transborda com o teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor, com o teu reino. Governa-nos, ó Senhor. Nós somos teus e tu és nosso Senhor. A ti, Senhor, nos entregamos à tua vontade e ao teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos em frente, meus amigos. Então, aí os salmos é tudo, quando tudo é estável, Deus é a única base que não cede, né? A gente vê aí Davi trazendo vários adjetivos. Agora, a minha filha que estava estudando substantivo e adjetivos. Então, aí existe uma ilusão, né, perigosa na vida do homem moderno. Achar que está seguro, quando na verdade só está ocupado. Ele constrói dinheiro, imagem, influência, controle, rotina, mas não percebe que tudo isso é instável, né? E a vida tem um jeito brutal de revelar isso, né? Basta uma crise, uma perda, uma traição, uma pressão interna e aquilo que parecia firme começa a ceder.
E aí a gente vê no Salmo 62, né, ele entra extremamente e exatamente nesse ponto, né? Não é sobre uma vitória externa, é sobre a estabilidade interna. Davi não diz os inimigos sumiram, ele diz eu não serei abalado. E aí isso tudo muda, porque a maturidade espiritual, ela não é uma ausência de problemas, ela é firmeza no meio dela. E aqui, né, tem a verdade. Todo homem está construindo sua vida sobre alguma base. Alguns constroem dinheiro, nas pessoas, no reconhecimento. Mas tudo isso aí cede. Só existe uma base que não se move, é Deus. E a vida, ela vai cobrar essa verdade, mais cedo ou mais tarde. Vou deixar uma pergunta aqui antes do primeiro bloco. Você está esperando em Deus ou em outras coisas junto com Deus? Se Deus fosse tudo o que você tivesse hoje, isso seria o suficiente? Vamos ao primeiro bloco, de 1 ao 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Então, aqui, Davi ele traz um contexto da pressão política, né, e da traição interna. Então, provavelmente isso estava ligado em algum momento com a rebelião, com a de Absalão, uma conspiração dentro do próprio reino, ataques, né, não apenas externos, mas internos, estratégicos. A guerra aqui, ela não está sendo envolvida em batalhas, com espadas e lanças, né? É uma guerra de influência, reputação e instabilidade emocional, né? Quando Davi diz aí, minha alma espera silenciosa. Isso aqui não é passividade. O silêncio aqui não é passividade. Então, não confunda isso. Na cultura hebraica, o silêncio ele significa um cessar de agitação interior diante de Deus. Então, ele está dizendo: eu parei de tentar resolver isso na força da ansiedade, na força do meu braço, na força do meu querer, né? E tá falando que ele está seguro em Deus. E aí hoje a gente vê aí, né, que ele revela Deus como a fonte da sua salvação, os adjetivos, né? Então, a salvação aqui ela não é só espiritual, ela é um livramento real, a intervenção concreta, né? Ele coloca aí, Deus é a rocha. E a rocha, no contexto antigo, ela quer dizer estabilidade absoluta em meio ao caos, né? Deus é refúgio elevado, lugar onde o inimigo não alcança. Então, Deus não é apenas quem ajuda, ele é quem sustenta quando tudo em volta é instável. E aí a gente vê no homem, né? A alma tende a se agitar diante da pressão. O silêncio aqui é uma decisão espiritual. Confiar começa quando o homem para de tentar controlar tudo, né? E o maior barulho não está fora, né? Está dentro da nossa mente. A primeira batalha ela nunca será externa, né? É o controle da alma. A ansiedade nos gera porque a gente está tentando assumir o controle
que pertence a Deus, né? Temos a nossa parte nas tarefas, o nosso acordo com Deus, mas queremos deixar de fazer a nossa parte e chamar Deus aqui, vem cá, quero conversar baixinho contigo, porque tu não está fazendo essa parte aqui, eu achei que não está do meu agrado. Então eu vou começar a fazer da minha vontade. E você não tem poder, você não tem posicionamento diante daquilo que é o posicionamento de Deus. E vai te gerar ansiedade, porque está além do teu controle. Então, antes da guerra lá fora, existe uma guerra interna. Quem governa o seu interior? Então, Davi, ele percebe aí a pressão, mas ele recusa entrar em desespero, decide silenciar a alma. A gente vê isso em todos os salmos. Ele tem um dom de se ministrar, né? De chegar e falar consigo mesmo, de se acalmar, porque ele está na presença de Deus, né? Então ele reposiciona toda a sua confiança em Deus. Isso é maturidade espiritual. E a gente fala do jovem, né? Do jovem Davi, ele já tinha isso e ele foi só melhorando, foi amadurecendo, né? Essa controle espiritual. E aí em Mateus 6:25 a gente ouve Jesus nos dizendo, né? Não andem ansiosos. A ansiedade é a tentativa de viver sem descanso em Deus. Cristo não apenas ensinou isso, né? Ele viveu isso. E a gente vê em vários cenários, né? Ele por situações de risco e ele não se entregava. Ele chegou ao ponto de suar sangue, porque a carne estava querendo tomar controle e ainda assim ele silenciou-se diante de Deus e fez a vontade do Pai e não a da carne. Então, hoje muitos falam com Deus, mas não silenciam a sua alma. Oram, mas continuam agitados. Confiam, mas continuam tentando controlar tudo, né? Confiam, entre aspas. A gente comete essas falhas, a gente está numa situação de risco, está numa situação que está desconfortável, a gente faz a nossa oração e ainda assim fica naquela peleja, porque que as coisas não estão acontecendo no tempo certo, sendo que a gente começou a orar agora, não estava orando antes pelo projeto, não estava orando antes por aquilo que você está planejando para o seu futuro e de repente as coisas aconteceram e aí agora você, por que que isso aconteceu? E acha que é culpa de Deus. Na verdade, foi você que não trouxe Deus para o seu planejamento, não quis tomar a agenda de Deus para si, né? Você queria que Deus tomasse a sua agenda, tomasse, vem cá, pai, eu não gostei desse teu plano aqui, olha esse meu aqui, só abençoa para mim, né? E aí continua aquela agitação e não entende por quê, né? Tá querendo ser o professor de Deus ou já criou um Deus para si mesmo e esse Deus não te responde, né? E você fica aí aflito porque ele não é o verdadeiro Deus. Então, para os dias de hoje, diante de uma situação que possa te gerar uma ansiedade, né? Pare, respire e diga conscientemente assim: minha alma descansa em Deus. Não precisa, né, às vezes vem só na forma intelectual, mas você pode repetir, né? Você pode dizer de novo: minha alma
descanse em Deus. A repetição é algo que a mente não resiste. Tudo que você repete vai estar moldando o seu cérebro. Então, repita para você, repita para a sua mente, para a sua alma, como Davi faz. A minha alma descansa em Deus. Repita até o seu interior se alinhar. A Bíblia diz que a gente não deve fazer orações vãs, repetidas vãs. Mas nesse caso aqui, a repetição, ela é eficiente, ela é necessária. Repita até o seu interior se alinhar. Devemos trazer para o entendimento, como foi do salmo anterior, que a oração é um tratado. A oração é uma concordância da minha parte, onde Deus está assinando de um lado e eu estou assinando do outro. Ele é o operador, né? E você é o seu cooperador. Você não está ali à toa. Você está cooperando. Você está fazendo a sua parte. Então, eu pergunto: você confia em Deus ou só fala que confia enquanto tenta controlar tudo? Confiança, ela não é um discurso. É onde a sua mente realmente vai descansar. Se a sua alma não para, talvez ainda esteja tentando ser a sua própria rocha. Devemos nos analisar profundamente. Então vamos para o bloco 2. A instabilidade dos homens. 3 e 4. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Então você vê aí que o cenário agora ele ficou mais claro, né? Davi não está lidando apenas com inimigos externos, né? Ele está cercado por homens dentro do seu próprio sistema, né? Gente próxima, gente influente, gente que fala uma coisa, né, e pensa outra, né? Tá dando aquele tapinha nas costas, é isso aí mesmo, tamo junto, mas por trás, né, tá sendo igual o Brutus de Júlio César. Daí veio a expressão até tu, Brutus. Era um homem próximo dele, né? Provavelmente tinha vários Brutus do lado de Davi. E isso era comum nos reinos antigos, até nos atuais. A política não era neutra, né? Era construída em alianças frágeis, interesses ocultos, discursos manipulados. Até hoje a gente vê essas repetições aqui, nada mudou, né? E aí Davi diz que ele é uma parede, né, que pendia, uma parede inclinada. Ele está usando essa imagem aí, né, um homem pressionado até parecer prestes a cair. Então, os inimigos não atacam só com força, eles atacam com desgaste. Estão massificando ali, caluniando, criando histórias e, e até que ele venha sair da presença de Deus e tomar uma atitude, né, errada. E ele, já vimos que Davi se fez de louco e nesses momentos aí, com certeza, ele abstraía, se fingia de leso, que nem a gente fala aqui no Amazonas. E aí, vou falar com meu pai.
que ele vai resolver isso, né? Fazia de desentendido naquele momento para não entrar em conflito com ninguém. Tem a sua postura política, né? Não agia com mentira, agia com inteligência, não conflitava com ninguém e apresentava seus projetos a Deus, não aqueles seus bajuladores. E aí ele traz aí implicitamente, né, a presença de Deus, o único que não é falso, né, o único que não muda de intenção, o único que não manipula. Deus não joga os jogos emocionais. A gente vê em toda a Bíblia Deus tratando com ordens tudo aquilo que o homem deve fazer. Ele não fica te fazendo perguntas sobre o seu interior, sobre o seu estado emocional para cumprir as suas tarefas, né, as suas ordenanças. Ele simplesmente coloca a mão em seu ombro e diz: vai, que eu sou contigo. É. Então, o homem ele pode ser duplo, falar uma coisa e carrega outra, pode se alegrar na queda do outro. Né? E aí a gente vê que tem pessoas que te elogiam em público, né, mas torcem contra você em silêncio. E nem toda guerra ela é física, né? Muitas batalhas são relacionais e emocionais. A mentira é uma das armas mais usadas. Você não é atacado só por força, é atacado por narrativas. A gente vai ver pessoas nos confrontando no dia a dia, criando historinhas, falando do seu passado para tentar te julgar no teu presente. Principalmente aquelas pessoas que cresceram contigo ou tiveram parte do teu passado e agora que você está convertido, né? Agora que você segue a vida cristã, sendo imagem e semelhança de Cristo, aquilo ali, o seu posicionamento, a sua vida se tornou uma acusação para esses que não são, ou até mesmo que já são, mas eles ainda assim vão procurar algo para te diminuir, porque o seu ego precisa acusar algo, diminuir alguém para que ele não seja evidenciado, né? Só que esse simples ato já o evidenciou. Então, observe aí mais uma vez a mente de Davi, né? Davi não é ingênuo, ele enxerga toda a falsidade, ele reconhece a pressão, entende todo o jogo ao redor, né? Mas ele não entra no jogo, ele não responde com manipulação. Mais uma vez, né? Ele demonstrando aí a sua maturidade espiritual. E aí, em Mateus 15:8, Jesus nos revela exatamente esse tipo de comportamento humano, né? Ele diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O maior problema não é o que o homem fala, é o que ele carrega no seu coração. Em Provérbios 16:28, né, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Né? Lembrando que isso aí é a coisa que Deus mais odeia, né? Que é aquele que faz contenda, aquele difamador, aquele que conta histórias, faz intrigas, né? É aquele servo que chegou para o filho mais velho do filho pródigo, fofocando para ele: ó, aquele teu irmão lá que pegou o dinheiro do teu pai, gastou tudo, tá aí. E agora o teu pai tá aí fazendo, né, um churrasco para ele. É esse tipo de pessoa aí, né? Então, a destruição muitas vezes começa com palavras, né, não com ações. E uma vez, a importância da gente
frisar, repensar em tudo aquilo que nós dizemos, né? Se aquilo ali está edificando, está amaldiçoando. E o mundo ele vai te, te confrontar, te afrontar, né? Pessoas vão querer que você desça ao nível delas, né? Vão te xingar, vão falar mal de você. E o que você faz? O que você faz? Mas é fácil, né, identificar pessoas falsas. É muito fácil, né? Difícil mesmo é perceber como quando nós mesmos estamos fazendo isso, né? Quando falamos o que convém, quando escondemos as intenções, quando sorrimos sem verdade, né? Então devemos orar e vigiar, fazer um ajuste simples, alinhar a palavra e a vida, alinhar o que fala com o coração, né? Então, não elogiar sem verdade, não concordar com a conveniência, não manter relações baseadas em aparências. Isso vai gerar integridade. E pergunto: você está cercado por pessoas instáveis ou também tem sido uma delas? É fácil olhar para fora e ver a falsidade. É muito fácil. Se a gente for fazer uma lista, aponte o defeito do outro, do seu semelhante, do seu irmão ali do lado. Nossa, você vai fazer uma lista e vai faltar página. Agora, quando é para se olhar no espelho e apontar os seus, você vai ficar querendo romantizar, né, seu próprio eu. Mas a maturidade começa quando você realmente olha para dentro com brutalidade, de uma forma totalmente radical, lembrando que é uma trave no seu olho, né? Não é o cisco. O cisco está no olho do seu irmão, na sua tem uma trave. E uma trave, ela não é tirada com total gentileza. Você precisa ser mais brutal consigo mesmo. Com seu irmão, você assopra. Você é mais cauteloso, mais amável, porque assim é Cristo conosco. Assim é o nosso Pai nos acolhendo, né? E ele fala, né? Porque a mesma boca que bendizes, né, pode estar escondendo intenções que não foram tratadas. Seguimos para o próximo bloco. O silêncio que se torna convicção. 5 ao 7. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. E ele repete, né? Isso aí acontece de algo muito profundo, porque agora não é mais uma introdução, né? É um reforço interno. Na cultura hebraica, a repetição ela não é uma redundância, né? Ela não é à toa, ela é uma intensificação, né? Ele não está ali falando para Deus, ele está falando com a própria alma. Isso revela aí algo muito importante para todos nós. A batalha já não está apenas fora, agora é interna.
Possivelmente ele se sentiu ali sozinho, em dúvidas, receoso com algo que estava acontecendo, passou alguns pensamentos, mas ele de imediato colocou seus pés na rocha, né, se refugiou no esconderijo do Altíssimo e trouxe para a sua mente, para a sua alma, quem realmente ele é e em quem ele está descansando, né? Então aí Deus, mais uma vez, fonte de esperança, né? Não apenas um livramento, mas uma expectativa futura. E a esperança que não é uma simples palavra, vamos ter esperança em Deus e ter dúvidas. A esperança em Deus, ela vai acontecer. Ela tem essa expectativa futura, não é se, é quando vai acontecer, né? Então é diferente da esperança do mundo. Vamos ter esperança que tal governante irá fazer, que tal situação irá mudar. Quando colocamos a esperança em Deus, minha esperança está em Deus, meu silêncio está em Deus, você se acalma, porque aquilo vai ser concretizado, né? Vai trazer harmonia, vai trazer ordem, vai trazer realização. Pode ser e sempre é que não condiz com a nossa vontade, na maioria das vezes, mas sempre Deus irá agir, né? Cabe a nós aceitar. Ele sempre no final você vai perceber que foi a melhor de todas, muito maior, né, do que pensava, muito maior do que você sonhava. E aí ele fala que Deus é sua rocha constante, né? Não muda conforme a situação. Isso é a rocha, isso é o significado de rocha. Ele não muda, né? Ele é o que ele é. E Deus é a fonte de identidade, onde ele fala aí, minha glória. A glória que é valor, peso, dignidade. Imagina só quão rico é o interior deste homem, né? Que tem Deus como fonte de identidade. Então, Deus não apenas te salva, ele define quem você é. A alma do homem, ela precisa ser ensinada. Confiança, ela não é automática. A fé, ela precisa ser reafirmada internamente. Então, você precisa conversar com a sua própria mente. Eu tive um tio que ele, muito autodidata, aprendeu algumas línguas, ciências e números ele desenvolvia muito bem e ele ficava conversando consigo mesmo. Várias e várias vezes eu chegava e ele estava discutindo um assunto com ele mesmo. Eu imagino assim que era os filósofos lá na antiguidade, era os cristãos com a palavra de Deus, meditando dia e noite, fazendo uma caminhada de uma cidade para outra e conversando consigo mesmo depois de um sermão. Nossa, olha só, ele falou para que possamos amar nossos inimigos. Como que eu vou amar nossos inimigos? E essa pessoa devemos amar nossos inimigos. E ele ficava pensando numa situação onde uma pessoa se declarou como inimigo e ele ali declarando para a sua mente toda aquela caminhada, porque ele poderia encontrar com o inimigo no fim daquele caminho, naquela outra cidade, e ele já saberia que ia agir diferente. Hoje a gente tem muitos estudos em cima da psicologia, que devemos tratar certas situações que lá atrás foram desconfortáveis em momento de calma, né? Fazer todo o planejamento daquilo que foi
que ocorreu, você imagina ou ocorreu dessa forma. Aí agora você vai planejar o que seria o ideal e a sua mente irá aceitar. Então, precisamos desse treino na mente, precisamos abrir a nossa palavra diariamente, né? E exercê-la, repeti-la até que o nosso interior seja transformado, né? Precisamos ter intencionalidade. Deus está agindo dentro de nós, Deus está conosco, nos advertindo, tocando suas trombetas quando estamos seguindo em caminhos divergentes da sua vontade, mas precisamos estar posicionados, né? E quanto mais a gente insiste no erro, mais baixo fica a voz do Espírito Santo dentro de nós. E quando atentamos, né, é o Espírito Santo me alertando, é dessa forma que tem que ser feito. A voz fica muito mais nítida. E você treina a sua alma, a sua mente para ser obediente de imediato. Lembrando que obediência tardia é desobediência. Então, treine a sua mente para ela obedecer, né? Para ela se voltar, se refugiar para Deus. A maior batalha agora ela não é contra as pessoas, é contra a sua instabilidade interna. A guerra é quem define a sua segurança. Ou você governa a sua alma, ou a sua alma será governada por qualquer outra coisa, pela sua carne, pelo mundo, né? Você precisa educá-la, trazer a etiqueta. Você tem que ensinar ela a usar talheres espirituais. Agora você é um lorde, agora você é um ministro do evangelho, precisa trazer educação a ela, né? O Tarzan saiu da selva e agora ele está morando lá no castelo com os lords. Então, Davi aí percebe, né? E aí ele pega e eleva tudo, né? Sobe o nível do salmo. Minha alma espera. Ele falou ali no início, e agora ele fala assim: ó minha alma, espera. Tem uma vírgula antes do espera. Agora ele está assumindo a liderança do próprio interior. Quão desenvolvido é o seu emocional, sua inteligência emocional. E não era só uma inteligência social, não era só uma inteligência guerreira. Ele tinha uma inteligência emocional de falar consigo mesmo e tinha o poder e a autoridade do Espírito. E a alma dele aceitava, que ela silenciava, que ela ficava serena, porque ela estava diante de Deus. Então, Davi aí, ele percebe a instabilidade interna, confronta a própria alma, reafirma quem Deus é e reposiciona a sua esperança. Isso é domínio espiritual, né? Na, nas palavras de John Donne, né? Uma frase aqui para nos trazer. Esse salmo ele se pronuncia contra todas as investidas do seu corpo, seu estado, sua alma, sua fama, as tentações, tribulações, maquinações e difamações. Que poderoso. E aí entra dentro daquele nosso ditado, né? A palavra é prata, mas o silêncio é ouro, né? E aí as palavras de Spurgeon, se o esperar em Deus for adoração,
Esperar na criatura é idolatria. Se o esperar em Deus somente é fé verdadeira, associar um braço de carne com ele, o Altíssimo, é descrença audaciosa. E Davi, ele sabia para onde ter uma invertida sobre o próprio ser, era correr para Deus. Ele não dava credibilidades para nada que era dele, para ninguém que estivesse ao seu redor. Sua vida totalmente dependia da presença de Deus. E aí em João 15:27, Deus nos ensina, Jesus nos ensina sobre a estabilidade. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. A paz do mundo é momentânea. A paz de Cristo é eterna. Ela é interna, que transforma o seu externo. A paz de Deus, ela não depende do cenário. Ela nasce da relação com Ele. Em Salmos 42:11, né, a gente já viu, ele fala, né, eu gosto muito dessa parte que ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Né? O louvor que eu gosto, ele, ele fala muito, né? Ó minha alma, por que estás abatida? Se levante, ei, ande sobre as águas. É isso que Deus fala para conosco. E precisamos trazer para o nosso interior, para a nossa alma surda da voz do Espírito, porque ela foi condicionada a ouvir somente o mundo, a voz dos outros, a voz da nossa ansiedade, do nosso querer, e não estamos aqui ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus vem de várias formas, vem através de um amigo, vem através de um filho, vem através de uma situação, e Deus está agindo. Né? Que privilégio. Então, a alma ela não vai se sentir estabilizada sozinha. Ela precisa ser direcionada. É um barco sem leme. Você precisa ir lá, chamá-la para pertinho e educá-la. Então, muitos falam com Deus, mas nunca falam com a própria alma. Oram, mas não confrontam seus pensamentos e vivem reféns do que sentem. Aí você fala assim, mas o que tem a ver meus pensamentos com o que eu sinto? É tudo, porque tudo é um ciclo. Aquilo que você pensa alimenta aquilo que você sente. É só se lembrar de algo que você achou engraçado. Só o termo, o adjetivo aqui engraçado da história vai já está dizendo, né, que já mexeu com o seu humor, né, com o que você sente. E aí aquilo que você sente vai te dar uma carga e vai trazer mais coisas que vão te trazer alegria, humor, né? Assim também é o contrário para a tristeza. Tudo isso, a sua mente, né, é conduzida pelos seus pensamentos, com aquilo que você está alimentando o seu coração, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você está declarando.
está alimentando a sua alma, está nutrindo, né? E aí você está ou tirando do cárcere ou colocando no cárcere privado os seus sentimentos por aquilo que você pensa, né? Você é livre, sua mente é livre. Então, quando a sua mente estiver agitada, né, pare, identifique o pensamento. Por que eu estou assim? Que tipo de pensamento é esse que eu estou tendo? Da onde veio isso? Responda de uma maneira totalmente consciente. Seja verdadeiro consigo mesmo. Saiu um palavrão, né? Nenhum. Nosso líder testemunhou aqui, o Américo. Da onde saiu esse palavrão? Ele se perguntou. Por que veio isso? E ele relembrou que era uma convivência com uma pessoa e de repente acionou, né? E aí saiu. E ele repreendeu aquela hora. Isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu, isso aqui não é de Deus. Orou, né? E vigiou. E simplesmente se livrou, né? Assim também são com outros tipos de pensamento, né? Pensamento que te traz tristeza, pensamento que te traz raiva. Você tem que saber por que está ali, né? Não é que nenhum sentimento seja errado, mas é um alerta. Eles não devem permanecer lá. Eles não podem conduzir as suas ações, esses tipos de pensamento. O único pensamento que deve te conduzir é o pensamento a Deus, ao seu amor, né? Ser levado por Ele. Então, você tem sido verdadeiro com Deus ou apenas religioso, né? Minha esperança vem de Deus. Orem com verdade, não com aparência. Isso é um treino espiritual. Minha esperança vem de Deus. Seja verdadeiro com isso. Eu desafio vocês a procurar a etimologia da palavra esperança e viver o significado dela, esperança em Deus. Praticá-la verdadeiramente. Dê um voto, assine, irei fazer. Você tem governado a sua alma ou tem sido governado por ela? Sentir não é o problema. Ser controlado pelo que sente é. A maturidade espiritual, ela começa quando você deixa de ser conduzido pelas suas emoções e passa a ser conduzir seu interior com verdade. Falei no início, como Deus age. Ele não fica te perguntando, né, como é que tá aí o seu dia. Você acordou motivado, meu filho? Como é que você vai agir, né, esta manhã alegremente, tristinho, porque você dormiu mais tarde ontem, porque você teve um compromisso que exigiu algo do seu emocional, ou você vai agir na verdade que eu te digo? Então, vamos para o bloco 4 para finalizar. De 8 ao 12. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus que de fina estirpe não passam de falsidade.
pesados em balança, estes juntos são mais leves do que a vaidade. Não confie na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo a sua obra. Então agora Davi saiu do pessoal, né? O que que ele fez agora? Ele abriu para todos, né? E ele começou agora a ensinar o que ele viveu internamente, agora vira uma direção coletiva. Então, naquele tempo, a confiança das pessoas estava em três coisas: o poder político, a aliança humana e as riquezas acumuladas, né? Então, eram assim que os reinos se sustentavam. E a gente vê que até hoje são assim, né? Mas Davi, ele nos diz outra coisa. Coloca tudo na balança e aí você vai ver o resultado. Não sustenta nada. Nenhum desses três aí te sustenta verdadeiramente. A gente vê aí pessoas de altíssimo poder estão se destruindo, estão desaparecendo, porque não vivem, né, o que é verdadeiro. E aí ele revelando Deus novamente, né? Deus é o refúgio acessível em todo o tempo, né? Não só em momentos religiosos, mas em todo o tempo. Deus tem todo o poder. Nenhuma estrutura humana compete com isso. Deus é justo e gracioso ao mesmo tempo, né? Graça, que é o favor não merecido, e justiça, a resposta correta. Você compete com ele? Jó tentou. E a gente sabe a história. Então Deus não apenas ele te acolhe, né? Ele governa tudo. O homem, ele é instável por natureza. Posição não garante o caráter. A aparência não sustenta o peso real. Nem todo mundo que parece forte é. E a tentação de tudo isso, né, é confiar no visível. A maior disputa é onde está a sua confiança? Dinheiro, poder, influência, são todos concorrentes diretos de Deus no seu coração. Confiança errada gera segurança falsa. Todo mundo confia em algo. Todo mundo confia em algo. A questão é, isso aguenta o peso da sua vida? Então, no início aí você vê que Davi silencia sua alma, depois ele enxerga a falsidade dos homens, em seguida ele governa o interior. E agora ele vem concluindo: o problema nunca foi a crise, é onde as pessoas colocam a sua confiança. E Jesus aí nos ensina em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Aquilo que você confia, governa você.
Em Jeremias 17, 6, 7 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Confiança errada não é apenas falha, ela te afasta da fonte certa. Devemos ter cuidado com aquilo que estamos adorando, aquilo que estamos, dando muita importância. Pode gerar uma instabilidade dentro de ti, te tirar da tua própria realidade, né? Teus próprios princípios, né? A gente viu aí Sansão, né, que adorava, né, Dalila e caiu, né? No final ele se volta para Deus, Deus dá a justiça a ele, mas viveu uma vida totalmente distorcida daquilo que Deus queria para ele, que ele estava adorando outros povos, né, adorando a mulher, a sexualidade, se afastou da fonte certa. Então, vamos ser honestos, né? Hoje, não confiamos em estátuas ou reinos. Confiamos no dinheiro, nos status, no controle, na imagem, né? Pessoas. E quando isso balança? A gente balança junto, não é? Então, identifique hoje onde está a sua segurança. Se isso for tirado de mim, pergunte assim: se isso for tirado de mim, eu continuo firme? Se a resposta for não, seu coração está apoiado no lugar errado. E se tudo te dá segurança hoje fosse abalado, o que ainda sustentaria você? Fé não é o que você declara quando está tudo bem, né? É o que te sustenta quando tudo sai do lugar. Então, o salmo ele começa num silêncio, passa pela falsidade, entra na guerra interna, termina com um diagnóstico claro. O problema não é só a pressão, é onde você apoia o seu coração. Não é a crise que te define, né? É o lugar onde você decidiu confiar. Então, os Salmos 62, concluindo aqui, não é sobre fugir da pressão, né? É sobre aprender a não ser governado por ela, né? E começa no silêncio, mas não na ausência de som. E é reposicionamento. Um homem que decide parar de reagir com a alma agitada e começa a confiar de forma consciente, né? E depois ele expõe a realidade ao seu redor. Pessoas instáveis, discursos duplos, ambientes inseguros. O problema não está só dentro, né? Também está fora. Mas Davi ali, ele não tenta consertar o ambiente primeiro. Ele volta para dentro. Ele assume a responsabilidade pelo próprio interior. Ele fala com a sua alma, ele reposiciona com esperança, né? Ele redefine onde está a sua segurança. E então ele amplia isso para todos. O evangelho aí já, né, sendo atuado, levando a boas novas. Ele mostra que o maior erro humano não é sobre a pressão, é colocar a confiança no lugar errado, confiar em pessoas que não sustentam, confiar em recursos que não permanecem, confiar em estruturas que são frágeis. Então não é a crise que define o homem, é o lugar onde ele apoia o seu coração. Tudo que não é Deus
um dia balança. Mas quem aprende a confiar em Deus não depende de estabilidade externa para permanecer firme. Então, o homem aqui, perdão, o salmo aqui, ele forma em nós um homem que não é dominado pela ansiedade, não se ilude com aparências, não terceiriza sua segurança, não negocia a sua confiança. Um homem que entendeu, antes de vencer fora, precisa se estabilizar dentro. A vida sempre vai pressionar, mas só permanece firme quem aprendeu onde descansar a sua alma. Como de costume, um textozinho final. O que fica, vira você. Aquilo que você tolera começa a te moldar. Não de uma vez, não de forma visível, mas de forma constante. Você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que permite permanecer. Permite ansiedade, ela vira padrão. Permite instabilidade, ela vira identidade. Permite vozes erradas, elas começam a governar seus pensamentos. O problema nunca foi apenas o que acontece fora, é o que você deixa entrar e o que você decide manter dentro. Porque o coração, ele não é neutro. Ele sempre está sendo formado por alguma coisa. Se você permite que sua paz dependa das circunstâncias, você será estável com elas. Se você permite que sua segurança depende das pessoas, você será abalado por elas. Como elas. Se você permite que sua mente seja conduzida pelo medo, o medo se torna o seu idioma. E então você começa a viver uma vida que nunca escolheu conscientemente, mas permitiu. A verdade é dura. Ninguém chega à instabilidade por acaso. Ela é construída pelas concessões que ninguém vê. Pequenas permissões, pequenas distrações, pequenas negociações internas. Até que um dia o interior inteiro está desalinhado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você decide o que permanece dentro, quando você escolhe onde a sua alma descansa, quando você define sua base, algo muda. Você para de ser moldado pelo ambiente e começa a ser sustentado por dentro. E aí a pressão ainda vem. As vozes ainda existem. As circunstâncias ainda mudam. Mas você não se torna o que acontece. Você se torna aquilo que decidiu permitir governar. Aquilo que você permite não fica ao seu redor. Se instala dentro e, no tempo certo, se torna quem você é. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, meu Pai.